maneira, estreia no nosso programa um quadro novo que eu vou chamar aqui, vou me apropriar aqui, chamar de Public Lifestyle. Afinal de contas, nós estamos recebendo no nosso programa a publisher da Public Media. Sim. 15 anos, não, Valéria? Valéria Guardaloca, aqui no nosso Casa Estilo. Obrigada. Tudo a ver com o programa. Obrigada pelo convite. Na verdade, muito bem apropriada, tudo a ver com o programa. Casa Estilo, tudo a ver com Public Lifestyle. São 15 anos de muito trabalho. Eu vou te dizer que a gente começou, eu comecei com uma proposta lá atrás de fazer alguma coisa muito diferente do que as mídias faziam. Eu venho de um mercado de mídia que certamente é só impresso. Jornal, eu vim do Estadão, alguns anos de experiência no grupo, e nesse tempo aí de experiência no grupo, ficou muito claro para mim que o impresso era a base de tudo que você via em todas as outras mídias. Lá a gente estudava muito isso, né? A gente estudava que nós tínhamos o rádio, né? Eu falo nós porque eu fiz parte realmente do grupo. Então, nós tínhamos o rádio, nós tínhamos o jornal, nós tínhamos as listas telefônicas, os guias segmentados. E aí, quando começou a olhar para a segmentação, isso em 1998, oh meu Deus. A gente assim vai começar a declarar fazer conta, idade, começar a fazer conta, o pessoal faz continha. Então, em 1998 o Estadão já começava a falar em eletrônico, nós achávamos que isso era coisa que nunca ia acontecer. Mas enfim, caminhávamos para segmentação. E aí eu fui chamada de volta para trabalhar num projeto de Santos e eu comecei a perceber que o público queria coisas diferentes. Queria um papel de mais qualidade, queria uma segmentação maior. Eles não queriam estar todos dentro de uma única publicação, que era na época a lista telefônica. Que eu tenho que dizer que, sem sombra de dúvida, foi uma das maiores acertos que a mídia fez há anos atrás. Eu sei porque eu fui anunciante, dava resultado. E aí eu comecei a pesquisar o que meu cliente queria. Ainda no Estadão eu conseguia ouvir eles falando sobre alguma coisa. Foi aí que eu tive a ideia de fazer o Guia Reforma e Decore. Que eu vou te dizer que foi assim um sucesso muito grande. Era para ser um produto anual. Passado 2 meses que o guia saiu, as pessoas já queriam que ele fosse trimestral. Em menos de 6 meses nós tínhamos 109 clientes cadastrados, pagadores de todos os meses. Mas era só um sonho pequenininho, um folhetinho pequenininho, como vocês estão vendo. E era um projeto que era para colocar dentro da agenda. Você queria comprar, você colocava dentro da agenda e saía em busca do que você precisava. Então ali tinha os 4 melhores fornecedores de todos os ramos de atividade que você pode imaginar quando você pensa em reformar e decorar. De fato, a intenção era inovar. Eu tinha tanta vontade que eu não queria vender de fato, eu queria fazer relacionamento. Essa foi a base de tudo. Tanto que nós iniciamos os 3 primeiros meses com uma proposta totalmente diferente. Nós abrimos em 4 de novembro e eu fiz um treinamento dezembro inteiro. Em janeiro começou o grupo de funcionários, eram 20 vendedores na rua, bastante arrojado, né? 20 vendedores. E eu fiz um folder com a carinha desse guia. E a função deles era ir para a rua e explicar o que seria esse guia. E se o cliente falasse quanto custa, ele não sabia. Ele não sabia quanto custava. E eu falava para o cliente, quanto que você pagaria por um anúncio como esse? Então, na verdade, nós passamos 3 meses pesquisando o que o cliente queria com um produto já pronto. Já prontinho, a gente só fez adequação àquilo que ele queria. E aí, quando a gente de fato liberou o vendedor para vender, em mais 3 meses a gente já tinha os 109 clientes para começar o produto. Quando nós fomos distribuir, eles achavam que já tinham um produto, porque eles já tinham visto antes a pesquisa. E aí, o mais interessante que eu te falei desse relacionamento é que eu tenho 2 ou 3 clientes aqui que estão com a gente até hoje, migraram de produtos e eu digo que esse pessoal não compra, né? Eles casam com a gente, porque são 15 anos de história, 15 anos de produto, 15 anos de parceria. Mas o meio impresso tem um exercício diferente, né? É como a gente imagina, quando
aparece a televisão, você fala, o cinema some, o rádio desaparece, e as coisas, na verdade, evoluem, né? Elas, de alguma maneira, vão se transformando, se adaptando. E o que eu vejo aqui, né, nesse seu trabalho, é muito claro isso, né? A evolução, ao longo desses 15 anos, você vem aperfeiçoando o produto, a gente tem que chamar de, mas o produto impresso, e a gente ainda gosta de ter a peça impressa, né? Eu sei que você está caminhando, já vem me contando que a Public Lifestyle segue agora já também para o eletrônico, não é? Mas novamente a sua ideia é inovar, é trazer de novo questões diferentes. Então dá tempo, nesse tempo, né, que o pessoal já vem colocando, você já consegue imaginar conceitos novos, mais atuais, e que certamente não percam de vista o papel também, né, que ainda é que a gente gosta ainda. Deixa eu te falar, às vezes eu escuto o cliente falando assim, olha, sabe, a pessoa hoje está no celular, ela tem tudo na ponta da mão e etc. Eu concordo plenamente, porque eu também uso. E todas as vezes que você está falando de inovação, cada produto que a gente trabalhou, a gente sempre buscou uma inovação. E a inovação de mídia que você esperava, quando nós criamos lá atrás, o primeiro conteúdo que eu pensei para essa inovação é que, independente de qualquer inovação que eu tivesse que fazer, eu tinha assim a premissa de que eu preciso ouvir o meu cliente. E é uma coisa muito interessante, porque eu sou extremamente falante. As pessoas, quando falam de mim, a primeira coisa, nossa, ela é falante e tal. Mas eu escuto muito. Mesmo enquanto eu falo, eu escuto o que você está me dizendo. E no momento em que eu estou falando para você, a maneira com que você está correspondendo àquilo que eu estou te dizendo, se você está fazendo uma cara de não muito satisfeito ou dissatisfeito, esse é o momento em que eu estou ouvindo você mais do que até quando o meu cliente fala. E essa sempre foi a premissa. Não adianta você resistir ao que o tempo te impõe. Quando eu saí do Reforma e Decore e fui para uma revista voltada para o mercado de luxo, que é a First Class, foi uma coisa muito interessante que eu percebi, que eu lancei esse produto em Santos, e de fato nós éramos a inovação, porque não existia nada segmentado na cidade. Eu pelo menos não me lembro de nada dentro dessa linha mesmo. Então, nós passamos 1 ano e meio que eu brinco que eu fiquei sozinha na cidade com o mercado editorial. Sozinha. Só tinham as listas telefônicas que o cliente falava assim, não, a lista telefônica é uma estrutura gigantesca, você é uma proposta mais econômica, mais direcionada. Só que o cliente nunca entendeu que eu era menor. Ele entendeu que eu era diferente. E essa fazia era toda a diferença do nosso trabalho. Nós nunca fomos melhor nem pior do que nenhuma concorrência. Nós somos diferentes em todo o nosso trabalho. E aí é uma coisa muito interessante. Eu venho do Grupo Estado, e quando eu comecei a olhar para o meu produto e perceber que tinha muita gente que estava tentando fazer alguma coisa parecida, eu coloquei muitas revistas em cima da mesa. Vogue, Elle, Bazar, revistas internacionais, sim, impecáveis, que eu vou te falar bem a verdade, não é a minha linha editorial, aquela quantidade de letras bem grandes, não faz a minha cara, eu gosto de uma coisa mais limpa, tal, mas é a proposta do produto deles, que é moda. Moda tem essa característica de gritante, de páginas, letras grandes, fotos grandes, enfim. Mas eu olhava para o que eles traziam de novo, eu olhava para o blog deles, eu olhava para o conteúdo deles, para o que eles falavam, o que eles traziam de interessante. Então, há bem pouco tempo nós estávamos conversando sobre a nossa parte eletrônica, que é esse novo quadro, né, Lifestyle. E essa parte eletrônica, quando eu olho para coisas interessantes do mundo. Então, eu acho que esse sempre foi o nosso diferencial. Você falou que a gente foi se aperfeiçoando, a gente foi se adaptando. Eu acho que o maior erro do ser humano no todo é a soberba. Porque na soberba a gente não consegue enxergar onde falha, não consegue aceitar que falha e não consegue aprender e compreender que é necessário mudar todos os dias. Se alguém te pede isso, por que não ouvir o que a pessoa tem para te dizer?
por que não adaptar? Claro que não vai dar para adaptar um produto que tem 80 páginas ao gosto de todo mundo, até porque tem que ter um critério, uma linha editorial, mas se faz necessário entender. Vamos falar um pouquinho dessa linha editorial rapidamente, né, que seja, porque nós temos hoje 3 edições anuais. Sim. Né? Em cada uma dessas edições, eu acho que você vai trazendo informações interessantes, informações adequadas naturalmente a esse público, né? Ao interesse desse público, que certamente é um público do luxo, um público do premium, né? Nessa última publicação, viagem. Isso é muito legal, né? Porque você traz, principalmente, a gente vai folheando e vai descobrindo pequenas dicas para as viagens, que acaba sendo muito legal, né? Porque você faz uma viagem e se você vai para uma agência, é uma maneira que você enxerga, mas quando você tem as dicas, os lugares interessantes, os restaurantes, os lugares que valem a pena, eu acho que é um pouco essa linha que você brinca na revista e que particularmente gosto muito. E assim a gente vai, quando o foco é a saúde, quando o foco é a arquitetura, isso é bacana. Na verdade, essa brincadeira, eu escuto inclusive do grupo que trabalha comigo que existem blogueiras muito importantes de 5, 10 anos para cá, e que eu venho sendo blogueira há 15. E quando me falaram isso, eu meio que resisti, porque eu sou a pessoa do impresso, né? Mas novamente eu te falo, é importante ouvir o que as pessoas te dizem. Então o que aconteceu foi o seguinte: numa entrevista que eu fiz há mais ou menos uns 5 anos atrás com o João Dória, eu perguntei para ele na minha entrevista como é que ele fazia para gerir 9 revistas, com uma única editora, com um único jornalista, com um único fotógrafo e com um único diagramador. Tinha 4 pessoas para fazer 9 revistas e eu tinha 9 pessoas para fazer 4, né? Que eram 4 no ano, né? Na verdade, não eram 4 publicações diferentes. E aí aí ele me deu um sorriso e falou assim: Valéria, na verdade a gestão disso faz muita diferença e não pode-se dizer que ele não é um bom gestor. E a segunda coisa é que você fala com o mesmo público constantemente. Então, você falar com o mesmo público constantemente, se você tem decoração, se você tem gastronomia, se você tem turismo, se você tem moda, se você tem saúde estética, como é que se dá isso? Você está conversando com o mesmo público, todas essas pessoas consomem a mesma coisa. Então, de repente, dentro da tua revista tem 9 e você nem sabe. E aí né? Aí é aquele momento que eu falo pra você que eu escuto alguma coisa, parece que, né? Tu fala, pô, peraí, né? Vamos olhar pra isso. E aí eu vou te confessar que eu fiquei com medo. Falei, gente, como é que eu não posso fazer uma só de gastronomia, uma só de turismo, porque aí eu volto pro guia, né? Não é o que eu quero fazer. Eu quero ter de tudo um pouco. Eu costumo brincar que eu falo pro meu anunciante assim: o teu cliente é pego distraído. Ele está folheando qualquer coisa, ele fala: nossa, olha aqui uma loja de carro, olha aqui uma empresa de decoração, olha aqui essa pizza que eu queria comer. Ele é pego distraído, porque ele está numa leitura calma, tranquila, e é nesse momento que ele acaba percebendo uma prestação de serviço. E aí eu entendi o seguinte, que a linha editorial podia vir para a capa, porque elas são divididas em cadernos. Você tem um caderno de saúde, de estética, de gastronomia, de negócios, de decoração, de wedding, de tudo. Então, em dezembro, eu tinha o hábito de falar de Natal. Inclusive, fiz uma de Natal. Aliás, vamos voltar ao guia, porque isso aqui ficou muito legal. Esse também. Complemento ficou muito legal e acaba sendo... E aí eu percebi também o seguinte: eu fui fazer uma de Páscoa e aí tinha uma marca nova chegando na cidade, uma proposta interessante de fazer matéria de chocolate. Aí eu comecei a pesquisar, aí comecei a fazer pesquisa de que chocolate é harmonização com o quê? Com vinho, com café, com cerveja. Aí fui parar nos maiores degustadores de cerveja do mundo, quais são as maiores e melhores escolas de cerveja. Quando eu vi, comecei do chocolate, eu estava falando de cerveja, de tudo que as marcas tinham, falei de Bélgica. Essa é a brincadeira boa.
Porque você, na verdade, os temas estão todos, né, entrelaçados, e você vai puxando, e achei legal essa ideia. A capa, né, ela de certa maneira puxa o centro, mas todas os outros conteúdos estão presentes em todas as edições, né? É engraçado que você vê, a de chocolate, por exemplo, quando eu comecei, eu disse a todos os colaboradores que era de chocolate. E de repente a esteticista estava imaginando uma máscara de chocolate, o cabeleireiro uma máscara de cabelo para chocolate. Daqui a pouco estava todo mundo falando de chocolate. Então o esteticista, o cabeleireiro, o decorador, todo mundo estava pensando aonde que o chocolate entrava, na paleta de cor. Então é essa brincadeira que é interessante, porque o próprio colaborador, o próprio anunciante entra nessa brincadeira e aguarda a próxima edição chegar. E eu que eu te falei, eu estava com medo. As pessoas agora já sabem quais são os temas, qual é o próximo tema, hein? O que tem de bom para a próxima edição, ficam aguardando a próxima capa. E é muito mais interessante falar de temas como que aí eu passei para Travel, que foi exatamente na de chocolate que eu entendi que seria interessante que a gente tivesse os temas de capa também frios. Por quê? Se eu falo de chocolate, eu posso falar em qualquer data do ano. Se eu falo de ovo de Páscoa, acabou a Páscoa, a revista ficou antiga. E aí foi nesse momento que eu percebi que a de Natal, quando eu dava um Feliz 2016, em janeiro ela já estava antiga. E aí eu pensei, o que a gente gosta de fazer em dezembro? Viajar. É a Travel. Porque a Travel, você consegue contar a história. Por exemplo, eu fiz uma de Paris, o ano de 2016. Maravilhosa, amei fazer. E aí você fala desde do vinho, da região, de tudo que você pode imaginar, até a tarte tartan, que surgiu em tal ano, como que foi. Você conta história, né? Eu acho que esse é o legado do impresso, que ninguém tira. Esse é o grande ponto. E a gente vai ter muita história para contar aqui nesse nosso quadro novo, né? Nessa nossa brincadeira em conjunto, né? Comemorando os 15 anos da Public Media. Aqui no nosso Casa Estilo. Vou pedir licença para que a gente chame esse nosso bate-papo sempre de Public Lifestyle. Com toda certeza. E aí mostra bem isso, a extensão que tem esse meio impresso, que a gente vai, né, de alguma maneira, para o meio eletrônico e a gente vai avançando aí. Olha, é muito papo. Essa moça aqui, a gente vai conversando, passaríamos a tarde toda batendo papo, mas a gente vai trazendo para o nosso público pílulas, né? Sim. Pequenos bate-papos que a gente vai conseguir explicar. E é bom, né? Que assim ele fica guardando o próximo. É isso aí. Valéria, prazer recebê-la, estar conosco no nosso Casa Estilo Design, essa parceria que eu tenho certeza vai longe. Assim Obrigado. Seja. Eu quero muito que dê certo. Obrigado. Obrigada. Até o nosso próximo encontro. Até.